Abra a tua palavra então no livro de Salmos, no capítulo 128. Eu quero falar sobre plenitude hoje no âmbito familiar. Quantos aqui pertencem a uma família? Todos, né? Sem exceção. Todos nós, ninguém nasceu de uma semente. Amém? Nascemos todos de pai, de mãe, temos avós, tios, filhos, temos uma natureza humana chamada família. E como eu falei, Jesus é o pleno, Ele é o único pleno, Ele é aquele que traz a plenitude, que prepara o campo quando eu e você o encontramos para nos tornarmos plenos, e Ele quer te fazer pleno em todas as áreas da sua vida, amém? Falei na semana passada sobre vida espiritual, e hoje quero falar no âmbito familiar, porque se em Cristo reside toda a plenitude, na tua casa Ele também está presente. Quantos dizem amém? Na tua família, nos teus sonhos, nos teus projetos. Deus quer te dar plenitude em todos os detalhes da tua vida, e eu quero declarar hoje sobre a tua casa e sobre a tua família toda a plenitude do reino de Deus. Amém? Vamos ler o Salmo 128. Eu quero ler todo ele. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Quantos dizem amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui e a tua palavra já foi liberada sobre nós. Visita-nos com o teu poder. Visita-nos, Senhor, em nome de Jesus, com a tua graça, com a tua glória. Manifesta, Deus, em nome de Jesus, o teu reino no nosso meio. Queremos, Deus, ser visitados pelo Espírito Santo de Deus. Queremos agora ser, ó Deus, em nome de Jesus, envolvidos pela força, pela unção, pelo poder da tua palavra, porque ela é viva, porque ela é eficaz, mais cortante que a espada de dois gumes, que penetra ao ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, apta para nos fazer discernir, perceber os propósitos do teu coração. Não há criatura que não se manifeste na tua presença, Pai. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, leva agora cativo, ó Deus, todos os nossos pensamentos, todos cativos e obedientes ao poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se eu e você conquistarmos a plenitude na vida espiritual, que é o que eu falei na semana passada, consequentemente, você vai estar muito próximo de viver a plenitude na tua casa e na tua família, porque não há como nós termos dois estilos de vida. Quantos dizem amém? Você não pode ser um na igreja e quando você chega em casa ou nos teus negócios, ou onde você vai, você ser uma outra pessoa. Quem é de Deus? Quantos aqui são de Deus? Quem é de Deus é de Deus. Quem é de Deus é estrangeiro nessa terra, é forasteiro. Nós não vivemos aqui mais
como os homens, de maneira comum, nós temos uma prática diferente, uma vida diferente, regida, guiada, dirigida, balizada pela palavra de Deus. Quantos dizem amém? Deus vai à frente, Deus vai mostrando um caminho, Deus vai direcionando as nossas vidas, Deus vai mostrando aquilo que é bom, que é conveniente, em cada etapa, em cada situação. E se você tem essa prática de vida espiritual, consequentemente, você acaba envolvendo a tua casa e a tua família nesta prática. Consequentemente, a tua família torna-se uma família, um lar espiritual. Eu não posso pregar aquilo que eu não vivo. Eu não posso falar na igreja ou numa reunião de células. Eu não posso dar testemunhos daquilo que eu primeiro não viva, porque senão ele fica um testemunho vazio, oco, sem força. E nem o mundo espiritual te respeita quando você tem esse tipo de atitude. Fala aqui não, pastor. Fala lá na minha casa. Eu sou o mesmo ser espiritual que eu sou aqui na igreja. Amém? Porque aqui na igreja todo mundo fica com cara de anjo, roupa de crente, carinha de crente, perfume de crente, cabelinho de crente. E quando você sai daqui, como é que é? Como que você se comporta? Que tipo de estilo de vida você tem para tratar com as pessoas da tua intimidade, da tua família? A minha mãe me ligou há pouco. A minha irmã e meu cunhado estão com Covid. E eles foram para o hospital para fazer uns exames. E o meu cunhado vai ter que ficar internado porque ele não está muito bem. E aí, na mesma hora, minha mãe me ligou, porque ela sabe que na hora que a coisa aperta, tem onde ligar que vai ter café no bule, né? Vai ter oração, vai ter uma palavra de estímulo, de ânimo. E ela falou assim: eu te liguei porque eu sei que você vai fazer alguma coisa. Na hora eu já liguei para minha irmã, estava no hospital, conversei com ela, conversei com meu cunhado chorou, tá abalado, está com medo. E nós conversamos e eu desliguei. Quando eu desliguei, o Espírito Santo falou comigo assim: você ora para todo mundo e para ele você não orou. Mas eu estava tomando um banho, começando a tomar banho, terminei rapidinho e liguei para ela e falei assim: olha, o Espírito Santo falou comigo, eu oro para todo mundo, como é que eu vou deixar de orar para você? Ah, mas nós estamos jantando aqui. Falei: então termina a janta, quando terminar me liga que eu vou orar. E agora mesmo estava ali, quando cheguei na primeira sala ali orando com meu cunhado. Eles não são conhecedores da verdade de Deus, não são conhecedores da palavra de Deus, mas o mesmo homem que eu sou aqui, eu tenho que ser lá, na minha casa, na minha família. A mesma atitude que eu tenho aqui, eu tenho que ter para com os meus. Quantos dizem amém? Quando isso acontece, quando isso começa a se tornar um hábito, um cotidiano, na vida de cada um de nós, Deus te dá um plus, Deus te dá um presente, um prêmio, que são resultados espirituais na tua casa, na tua família. Quantos querem ver a tua família com os joelhos dobrados para o Senhor? Se você for um na igreja e for uma outra pessoa no meio do teu povo, você não vai conseguir ganhar eles, porque não é pelo teu muito falar, mas muito mais por aquilo que eles observam na tua maneira de ser, de se comportar, de falar, de reagir. Quantos dizem amém? Quando eu tenho uma vida forte com Deus, comprometida, Deus passa a ter um compromisso diferente com a tua casa, com a tua família. Quantos dizem amém? Olha o que diz o verso 1. Crente pode passar por lutas, mas se tem um bichinho que vive feliz, é o bicho crente. Está sempre feliz, está sempre animado. Bem-aventurado significa feliz. Feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quando eu tenho esse hábito, quando a minha rotina é uma vida cristã, é uma vida de intimidade com Deus,
Eu me torno feliz, não importa o momento, não importa a circunstância, não importa a fragilidade que esteja batendo a minha porta, ou as dificuldades, porque eu sei que Deus está no controle. Você tem essa convicção? Eu falei para o meu cunhado agora, ele vai ter que ficar 2 dias internado lá, em nome de Jesus, não vai ser entubado, não vai acontecer nada em nome de Jesus, e ele rapidinho vai sair de lá em nome de Jesus. Mas eu falei para ele assim: Omar, fica atento àquilo que Deus vai falar com você, porque Deus está te separando, Deus está te confinando, para você ouvir alguma coisa de Deus. Não perca essa chance, não perca. Tem pessoas tão atribuladas no dia a dia e que levam uma vida tão carnal, tanto na humanidade, que Deus precisa de vez em quando pisar no freio e te colocar numa situação que você possa ouvir a Deus. Quantos entendem isso? E esse homem ou essa mulher é feliz porque ele aprende a temer o Senhor, que é uma opção que Deus nos dá. Aqui ninguém é obrigado a servir a Deus, ou é? Alguém te colocou aqui à força? Alguém te trouxe debaixo de chicote para a igreja? Alguém colocou um revólver nas tuas costas e falou assim: ó, vai lá que você vai ter que aprender a andar com Deus? Não, é uma escolha. Diga, foi uma escolha, uma opção pessoal, minha e tua. Quantos dizem amém? Ter vida plena com Ele é aquele que pratica e que aplica os princípios, os mandamentos, os estatutos, as coisas de Deus na sua vida no dia a dia. Lá no livro de Deuteronômio, fala que você não precisa fazer força para isso acontecer. Quando você é um crente de verdade, o Espírito Santo, Ele mesmo se incumbe, Ele tem a responsabilidade de fazer essa transformação, essa transição de homem natural para um homem espiritual. Ela acontece de maneira tranquila, suave. Quem obedece a Deus, serve a Deus, vive feliz, porque encara a vida de uma outra maneira, porque vê as circunstâncias. Pode perceber, não é muito bom fazer esse exercício, mas de vez em quando é necessário. Dá uma olhada para trás, para a tua vida, para a tua história, antes de conhecer Jesus. Lembra quantas noites você chorou, talvez no teu travesseiro, e não tinha quem recorrer? Lembra quanto vazio você sentia na tua alma? E fazia um monte de coisas, pelo menos eu fazia, eu buscava atividades, circunstâncias, envolvimentos, mas quando chegava no final do dia, eu tinha um vazio na minha alma, nada supria a minha carência. Andar com Deus é ser feliz o tempo todo, é saber que ainda que você esteja enfrentando uma luta, uma dificuldade, Deus nunca te deixará. Ele diz: nunca, jamais te abandonarei, jamais te desampararei, diz o Senhor. Deus não desampara os seus. É como um pai cuidando do filho. Você já viu pai desamparar filho? Não conheço. O filho pode pintar e bordar. Lá em casa é assim, né, amor? Os meninos podem pintar e bordar, mas na hora do vamos ver a gente está com eles, com as meninas também. É assim que funciona. Deus também cuida dos seus filhos dessa maneira. Ele quer te ver feliz, Ele quer te ver bem o tempo todo. O verso 2 fala dos teus resultados. Todos nós trabalhamos para alcançar respostas, resultados, sim ou não? Olha o que diz o verso 2: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Servir a Deus é um privilégio. Por quê? Porque Deus tem a responsabilidade, quando eu ando de maneira correta, lícita, reto, justo, digno com Ele, de fartar
a minha e a tua vida. Quantos podem dizer amém? Deus tem esse propósito. Quando eu ando no centro da vontade de Deus, a responsabilidade de fazer as coisas darem certo é dele. Por isso que nós ficamos aqui o tempo todo ensinando estas coisas, falando, pedindo, suplicando, nos ajoelhando pela igreja, para que você entenda isso, porque quando você entender, você vai virar uma chave na tua vida, que nunca mais volta. Você vai entender que Deus tem um compromisso com a tua vida, que Ele não só cuida da tua vida, como Ele cuida dos resultados. Imagina Deus olhando para o mundo e tendo lá algumas pessoas de um lado, outros de outro, os ímpios de um lado e os justos do outro. Quem você acha que Ele vai abençoar? Aqueles que andam de maneira correta e justa com Ele. São esses que Ele vai ter o prazer, são esses que Ele vai fazer de tudo para que as coisas deem sempre certo. Quando eu cuido dos princípios, das coisas, do reino de Deus, Deus tem um compromisso com a minha vida. Quantos dizem amém? Eu quero dar uma receita para vocês hoje. Talvez você ache que na tua casa as coisas não estão indo tão bem. Talvez você ache que algumas coisas não estão como deveriam estar. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu zelo da casa de Deus, Deus cuida da minha casa. Tenha certeza disso. Você quer fazer as coisas dar certo na tua vida? Faça algo para Deus. Sirva o Senhor. O que eu posso fazer, pastor? Qualquer coisa. O que você sabe fazer? Eu sei limpar o chão, varrer o chão. Vem aqui nos ajudar. Eu sei colocar as cadeiras em ordem. Vem colocar as cadeiras em ordem. Eu vou distribuir os envelopes. Vem distribuir os envelopes. Isso é servir a Deus. Quando nós abrimos um tempo nas nossas vidas para servir a Deus, do menor até o maior, até a maior situação, Deus passa a ter um compromisso com a tua casa, com a tua família. Ele te traz livramento, diga livramentos, proteção. Olha o que diz o texto: feliz serás, tudo vai dar certo, tudo irá bem. Tem um texto que diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Está em Romanos capítulo 8, no verso 28. Tudo. Deus não fala assim: olha, algumas coisas vão dar certo. Deus diz assim: anda comigo, que eu tenho um compromisso de fazer tudo dar certo na tua vida. Quando as coisas não vão bem na vida de um crente, na vida de um cristão, não aceite isso. Pensa um pouco e faça um exame de consciência, uma autoanálise e entenda que talvez você está errando em alguma coisa. Eu penso assim, quando eu começo a ver que algumas áreas da minha vida estão embaralhadas, as coisas tão difíceis de acontecer, eu tinha programado para dar tudo certo e não deu, eu paro e vou orar. Por quê? Porque eu sei o compromisso que Deus tem com a minha vida. Então tem alguma coisa que está dando errado, que precisa ser arrumada, ajustada, alinhada com a vontade de Deus, para que venham esses versos a se cumprir. Ser feliz, ter bons resultados, ter a proteção de Deus, ter o livramento, ter o favor de Deus. Vamos lá no início da palavra de Deus. Deus entregou tudo pronto, tudo ajeitadinho, tudo bonitinho para Adão e Eva. Mas por conta da desobediência, Adão teve que começar a trabalhar. Por isso que eu e você trabalhamos até hoje, por conta do pecado de Adão. Porque eles foram desobedientes, porque eles não ouviram a voz de Deus, porque eles não entenderam o princípio da coisa. Todos nós caímos debaixo desse jugo. A maldição que Adão
trouxe, a porta no mundo espiritual que ele abriu, de escravidão, veio sobre todos nós. Porque senão era para nós estarmos como Adão estava lá no início, só no bem bom, no jardim do Éden, brincando, dando nome aos bichos, às folhas, às flores, cultivando o jardim, tomando conta, porque essa foi a ordem que Deus deu para Adão: cultiva e cuida, vigia o meu jardim. Mas eles se perderam na ordem dos critérios. E o que aconteceu com isso? Perderam também a plenitude familiar. A família começou a sofrer problemas, começaram a ter que suar, transpirar para ganhar o seu próprio sustento, o seu próprio alimento. A palavra de Deus diz assim: nunca vi um justo mendigar o pão. Porque aquele que é fiel, diga, aquele que é fiel, prospera. As coisas acontecem, dá tudo certo. Eu não sei o que é, e eu não sei nem como funciona, mas eu sei que dá certo. Talvez você não seja fiel no teu dízimo. Deixa eu te falar, existe uma lei espiritual, onde Deus fala: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus, por vossa causa, repreenderei o devorador. Ele está falando assim: pela sua atitude de fidelidade, eu vou cuidar para que nada venha te roubar, para que nada venha migrar na tua vida, para que nada venha te ferir, te lesar. Então, quando você é lesado na vida financeira, se preocupe em olhar para a sua vida financeira espiritual e ver se está tudo certo, se está tudo alinhadinho com as coisas de Deus. Quantos dizem amém? O verso 3, essa vai para os machões aí, para os maridos. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Deus está falando assim: vai ter unidade o tempo inteiro, vai estar todo mundo junto. A roda da mesa é comunhão, é nós estarmos juntos o tempo todo. Deus fez um projeto maravilhoso chamado família, que o diabo resiste o tempo inteiro. Por isso é tão difícil fazer as coisas darem certo familiarmente, porque o diabo fica arrumando pelo em ovo, fica colocando obstáculos, dificuldades. Mas a palavra de Deus é a minha e a tua garantia. Quantos dizem amém? E o salmista está dizendo assim: as nossas esposas serão como uma videira frutífera. A videira produz uva. Uva, você faz o vinho, alegria. O vinho representa alegria, conforto, bênção, graça de Deus. A tua esposa será como uma videira frutífera, vai multiplicar, vai trazer prosperidade na tua casa, na tua família. Quantos dizem amém? Os filhos serão como rebentos da oliveira. A oliveira produz azeitonas. Rebentos são brotos. Sabe o que são os rebentos? Ainda que a árvore esteja cortada, tem um texto que diz isso: ao cheiro das águas brotará. Ainda que o galho, o ramo esteja cortado, os rebentos nascem a si mesmo. Andar com Deus, você frutifica sem que você saiba como. Você sempre vai ter resultados diferentes, ainda que o tronco ou a raiz estejam secas. A oliveira produz azeitona, que produz azeite, que representa unção, presença de Deus, capacitação, e que na sua grande maioria é de grande valor. Quantos querem ter uma casa assim?
A esposa é uma bênção, traz frutificação, multiplicação. E os filhos? Os filhos são a graça. Você não sabe nem como a coisa está acontecendo, está multiplicando. E tem sempre um grande valor. Vão estar sempre ao teu redor, na tua casa. Você vai ver muita alegria. Você que anda com Deus de verdade, não se preocupe. Deus cuida de detalhes. Deus vai cuidar. Ainda que você não esteja vendo as coisas com os olhos naturais, porque às vezes a circunstância te põe em dúvida, põe ou não põe? Se olha lá teus filhos, não é possível que esse negócio vai converter, não é possível. Olha o jeito que anda, olha o jeito que fala, olha o jeito que trata a vida, olha o jeito que conduz as suas escolhas. Quantos já passaram por isso? De repente Deus começa a mexer, e Deus começa a fazer, e Deus começa a dar um jeito. Sabe por quê? Porque Ele é pleno, e Ele é o poderoso, é Ele quem faz, é Ele quem transforma. Às vezes a gente acha que somos nós. Não, eu vou dar um jeito, eu vou preparar uma situação. Quantos já pensaram nisso? Como eu vou preparar uma situação. Quando eu me converti, eu queria levar minhas filhas para a igreja na força. Queria levar de qualquer jeito. E cheguei a levar. E isso só trouxe caos na vida delas. Só caos. Aí eu aprendi que tinha uma receita que funcionava bem melhor do que as minhas, que era a oração. E comecei a orar, e apresentar elas a Deus. E apresentar a vida de um, e apresentar a vida de outro, e apresentar os resultados, e apresentar isso, e apresentar aquilo. Elas vêm, já estavam aqui no Revisão de Vidas, no último, vocês viram. Estamos programando o batismo, é assim que funciona. Deixa Deus fazer, porque o jeito de Deus, digo, o jeito de Deus, é o jeito que dá certo. Não é por força, não é por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O homem que busca Deus, o homem que tem uma vida com Deus, uma vida espiritual, além de pleno, ele é abençoado. E a palavra abençoado significa autorizado. Olha o verso 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quando você passa a temer, a conhecer a Deus de verdade e andar com Ele, quando você e eu começamos a alinhar a vida com Deus e deixar que os projetos dele, que os projetos de Deus tenham mais força e tenham uma expressão muito maior na tua vida, Deus começa a soprar sobre os teus caminhos. Abençoar significa autorizar a prosperar. Você não sabe nem como, mas os resultados começam a vir de um jeito, de outro. A palavra de Deus diz que aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Significa que você não precisa fazer força. Se você tem uma vida alinhada com Deus, pastor, você está falando que eu não preciso trabalhar? Claro que não. Eu também trabalho, gente. Também tenho meus negócios, corro atrás. Corre atrás. Mas para de pensar que os resultados são teus. Sirva ao Senhor, porque Ele vai ter a responsabilidade de abençoar, de autorizar, abrir portas na tua vida que você nem imagina. Coisas que você nunca imaginou passam a acontecer, porque Deus começa a autorizar. Eu autorizo as vendas serem as melhores, eu autorizo aos negócios serem bem-sucedidos, eu autorizo a prosperidade de Deus tocar a vida deles, eu autorizo a saúde ser perfeita, eu autorizo cura, restauração, eu autorizo casamento abençoado, eu autorizo o poder de Deus, eu autorizo milagres, sinais, prodígios, maravilhas. É assim que acontece. Quando eu sirvo a Deus, Deus tem um compromisso. Diga, quando eu sirvo a Deus, Deus tem um compromisso com a minha vida. Ele me abençoa, Ele me autoriza a prosperar em cada detalhe da minha vida, em nome de Jesus. E o verso 5 ele explica
Em que momento, de que forma que isso acontece? Vamos ler o verso 5. O Senhor te abençoa desde... O que é Sião? O que é Sião? Quem lembra? Quem sabe? Sião é a igreja. Quer dizer que quando eu faço um movimento para Deus, quando eu começo a entender a verdade, a palavra de Deus, quando eu vou para a igreja, para a casa do Senhor, para servir ao Senhor, eu começo a ser abençoado. Não é lá fora, não é enquanto você está no mundo, não é enquanto você acha que você é dono da tua vida, que você decide o que fazer, a hora que quer, como quer e de que maneira quer. É quando você se prostra e reconhece. Todo homem precisa reconhecer. Diga, todo homem precisa reconhecer o Senhor como seu Deus e seu Salvador. Todo homem precisa, porque enquanto ele não tiver esse reconhecimento, enquanto você não tiver essa humildade diante de Deus, você não vai conseguir ser abençoado. Enquanto você não andar com Deus, enquanto você não entender a verdade da palavra de Deus, enquanto a revelação da letra não acontecer, enquanto isso não acontecer, a palavra de Deus diz: o Espírito vivifica, mas a letra mata. Você é religioso, lê a palavra, lê, não entende nada, porque quem traz a revelação é o Espírito Santo. Quando você se mergulha na presença do Senhor e deixa Ele ser realmente Senhor da tua vida, e você submete às coisas de Deus, Ele começa a revelar a palavra de Deus e nortear a tua vida. Isso é bom, isso não é bom, isso você pode, isso você não pode, isso você deve, isso você não deve. E qual é o resultado disso, pastor? O homem se torna próspero, para que vejas então a prosperidade de Jerusalém, da igreja de novo. Deus te chama, o convite de Deus é: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, de tentar do seu jeito, com todas as suas forças, com as suas esquisitices. Venham a mim, Ele diz, eu vos aliviarei. Deus quer tirar carga sobre as nossas vidas. Quando que isso acontece? Quando eu reconheço Jesus como meu Senhor e meu Salvador, e aí eu permito que Ele me torne próspero de verdade. Porque a prosperidade, e eu não estou falando da prosperidade no sentido só financeiro, estou falando da prosperidade no âmbito geral. O que adianta você ter dinheiro, mas não ter saúde? O que adianta você ter dinheiro, mas não ter amigos, irmãos? Vive sozinho em casa. O que adianta? O gostoso é você ter com quem compartilhar. O gostoso é você ter gente que te ama e você poder amar as pessoas. O gostoso é você poder praticar o bem, né? Principalmente a palavra de Deus ensina para os da família da fé, né? A comunidade da igreja. Como é gostoso isso! Como é gostoso um ambiente onde nós temos um só propósito, um só espírito. As pessoas chegam, e nós vamos voltar a esse tempo, em nome de Jesus, se abraçam forte. Por quê? Porque se amam. A tua dor me incomoda porque ela é minha também. Eu faço parte do mesmo corpo que você. Se teu dedo estiver inflamado, o meu também está, porque somos parte de um só corpo. Quantos dizem amém? E aí nós nos tornamos prósperos durante os dias da tua vida. Deus quer isso para nós. Quantos dizem amém? Deus quer te prosperar. Deus quer reconstruir tua vida, tua história e tornar todas as coisas abundantes. Perceba, a prosperidade, ela vem de Jerusalém. Ela não vem do teu trabalho. Está escrito, ela vem de Jerusalém, da Israel amada de Deus, que somos nós, a igreja. Percebe? Não vem do teu suor, do teu labor. Então eu posso parar de trabalhar? Não, você tem que aprender aqui, diga, aprender aqui, para aplicar as coisas de Deus lá fora, no teu trabalho, nos teus relacionamentos, na tua família, para que a prosperidade de Jerusalém
toque a tua vida. Isso é o plus de Deus, isso é o prêmio, isso é a cerejinha do bolo. Quando Deus começa a fazer todas as coisas, e essas coisas te fazem prosperar. Os filhos, diga os filhos e os netos, essas coisas se multiplicam e começam a passar, a bênção passa de geração em geração. A bênção passa de geração em geração. E Deus diz, para que vivam a paz, e vivam a paz. Quantos querem isso? Quantos querem experimentar isso de Deus? Então busque ao Senhor. Queria convidar o louvor para subir aqui. Eu quero ler um versículo que está no mesmo livro de Salmos, no capítulo 1. Projeta para mim, Jé, por favor. Salmos, capítulo 1, no verso 3. Quantos aqui se converteram de verdade? Isso é convertidão, entendeu o propósito de Deus? Salmos 1, verso 3. Diz assim: o homem que anda com Deus, o homem que busca o Senhor, ele é como uma árvore plantada junto à corrente. Essa aqui é que nem o Jô falava, tá? É para você pensar na cama. O homem e a mulher que buscam o Senhor, ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas. Sabe o que acontece com uma árvore que é plantada junto à corrente, à beira do rio? Vamos traduzir esse negócio. Nunca falta alimento. A árvore estende as suas raízes em direção às águas. E ela suga tudo que é necessário. Quantos têm muitas necessidades? Seja como uma árvore plantada junto à corrente das águas, porque jamais te faltará. Pelo contrário, o Senhor te fartará, te fará feliz e vai te abençoar. Ele tem prazer nessas coisas. No devido tempo dá o seu fruto. Quantos querem ter resultados bons? O segredo é você ser essa árvore. Nunca deixará de dar frutos. Aqueles que andam com Deus sempre têm uma expressão diferente, um resultado diferente. As pessoas olham para nós e começam a perceber que você vive, que você conduz a tua vida de uma maneira diferente. E que os teus resultados, por conta dessa experiência ou dessa vivência diferente, são resultados diferentes também. E isso começa a chamar a atenção das pessoas. Não importa a estação, não importa o momento. O mundo está em crise, está tudo bagunçado. As pessoas estão falando em dor, em pandemia, em morte. E nós estamos falando em vida e em vida abundante do reino de Deus. Nós estamos falando essas coisas, na vida abundante, nos prazeres que Deus quer dar a nós, cuja folhagem não murcha. Não importa se está muito quente, se está muito frio, se tem calor, se não tem, se é inverno, se é verão, se é outono, se é primavera. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, não é estação que coloca resultados na tua vida. Mas a época não é boa. Quem falou isso? Para Deus não tem época boa ou ruim, tudo é bom o tempo todo. Deus é bom, Deus é generoso, Deus é poderoso, Ele está o tempo todo pronto para te abençoar. A palavra de Deus diz que Ele tem uma bênção liberada para cada dia da tua vida. Você está recebendo essa bênção? Ou está procurando ela? Se você estiver procurando ela, levanta as orelhas, as antenas espirituais, porque alguém pode estar recebendo a tua bênção. Deus tem uma bênção específica para nós a cada dia. Então para e pensa em tudo isso aqui. Tudo quanto essa árvore faz, tudo, sempre, em todos os momentos, sempre será bem sucedido. Quantos querem ser bem sucedidos? Seja como essa árvore. Vamos ficar de pé, vamos orar,
Vamos agradecer a Deus, porque na casa de Deus há conhecimento, há poder. Na casa de meu pai tem uma música que diz: a unção e há poder de Deus. A unção te capacita e o poder te orienta. O poder te dirige, o poder te abre portas, o poder de Deus te estabelece, o poder de Deus restaura a tua vida, o poder de Deus restaura os teus caminhos. Aquilo que parecia improvável, aquilo que parecia impossível, para Deus não existe. Ele quer dar jeito, Ele quer consertar a tua vida. Por isso Ele nos chama a Sião amada do Senhor. Por isso Ele nos traz à igreja, porque Deus nos ama tanto que Ele quer consertar as coisas que às vezes estão atrapalhando a tua vida ou a minha. E conforme nós vamos nos acertando, conforme nós vamos nos ajustando, conforme as coisas vão acontecendo, sabe o que Ele faz? Ele sopra, recebe mais bênção, recebe mais poder, recebe mais capacitação, e você começa a multiplicar. Sabe o que é essa multiplicação? É quando você começa a sobejar e fazer para os outros aquilo que Deus gerou e fez na tua vida. Pastor, mas parece que a coisa não vai, está emperrado. Eu creio. Seja a árvore, seja a árvore colocada junto às correntes das águas, que não se ressente do mal, a todo tempo dá fruto, suas folhas nunca murcham, nunca. Deus quer te guardar, Deus quer te proteger, mas a reciprocidade que Deus exige de nós chama aliança. Sem aliança não há compromisso. Diga: sem aliança não há compromisso. Isso que nós carregamos na mão, quem é casado ou noivo ou já foi, sabe o que é isso aqui. Isso aqui é compromisso. O bispo Robson usa duas alianças, uma na mão esquerda, compromisso com a minha mulher, e uma na direita, meu compromisso com Deus. Ele fala isso direto. Essa é com a minha mulher, compromisso com a minha mulher. E essa na mão direita, a mão da força. A mão direita representa, porque a maioria é destro. A mão direita representa a força, a autoridade. Nessa eu tenho uma aliança com Deus. Quantos dizem amém? Eu tenho um Deus. Curva a tua cabeça. Fala a Deus, fala ao Senhor. Qual é a posição que você quer colocar a tua vida? Você que pretende ser uma pessoa plena, você que pretende viver, alcançar resultados expressivos do reino de Deus, você que quer fazer a diferença na tua casa, na tua família, nessa geração, você que quer ser um servo de Deus, eficiente, prestar bons serviços para o Senhor, abençoar vidas, mostrar caminhos, tirar pessoas do sofrimento, da marginalidade da vida, no sentido de que à margem da história das pessoas existem pobreza, sofrimento, pobreza de alma. Não estou falando de pobreza financeira, pobreza de alma, de sentimentos, de relacionamentos. A maioria das pessoas aí fora estão mendigando por um relacionamento, estão mendigando por um amor, por um carinho, e Deus está aqui para nos dar tudo isso de graça. Ele quer restaurar a tua vida. Fala assim: Ele quer restaurar a minha vida, a minha história, e depois que Ele fizer tudo isso na minha vida, Ele vai me usar para restaurar, para curar, para libertar a vida de muitos. Em nome de Jesus, eu quero ser a videira frutífera. Em nome de Jesus.